fisiologia, uma vez que nós vamos falar um pouquinho agora da contração da musculatura lisa. Primeiramente, a gente vai abordar as funções dos músculos lisos, a sua morfologia, onde eles estão presentes no nosso corpo, né? E posteriormente a gente aborda o processo de contração desse músculo liso. Né? Talvez essa aula seja dividida em duas partes. A primeira parte com a introdução das funções, da morfologia, né? E uma segunda parte com a contração muscular lisa propriamente dita, para facilitar o estudo de vocês. Então vamos iniciar nossos estudos sobre a contração da musculatura lisa. Bem, então aqui eu listei algumas das principais características e das primeiras características do músculo liso. Bem, e ele é extremamente importante para diversas funções dentro do nosso organismo. Primeiramente, a gente tem que saber que o músculo liso ele é organizado morfofuncionalmente, diferentemente do músculo estriado esquelético. Primeiramente, nós podemos divergir o músculo liso de suas funções e também em relação ao seu controle e sua localização no corpo. Né? Primeiramente, o músculo liso ele é encontrado principalmente na parede de órgãos ocos, né? Como os órgãos do trato gastrointestinal, do trato digestório. A partir da segunda porção do esôfago até basicamente as porções finais do intestino grosso, nós temos a presença de músculo liso. No estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, nós temos uma túnica com músculo liso, que é muito importante para desenvolver os processos de peristalse, os processos de movimentação do trato gastrointestinal, que são os movimentos que vão fazendo com que o bolo alimentar ele vá sendo carreado por todo o trato gastrointestinal. No sistema respiratório nós também temos músculo liso. Esse músculo liso ele se localiza a nível de brônquio, bronquíolos, né? E esse músculo liso ele tem uma das principais funções desse músculo liso na parede brônquica, por exemplo, é fazer a broncoconstricção ou broncodilatação, né? Em determinados casos, fazendo com que nós tenhamos uma maior ventilação, uma ventilação alveolar, nos fornecendo um maior grau de ventilação, poderá haver um fornecimento de maior oxigenação para o nosso organismo. Né? Existem algumas situações patológicas, por exemplo, em que há uma constricção desses brônquios, né? E aí a gente, por exemplo, vai usar medicamentos que são broncodilatadores. E esses broncodilatadores vão agir exatamente em receptores para essa musculatura lisa, para fazer o quê? A dilatação dessa musculatura lisa, de forma a facilitar os processos respiratórios. Outro lugar muito importante no nosso corpo que nós temos a musculatura lisa são nas vias gênito-urinárias, né? Ou seja, na nossa uretra, nos nossos ureteres, né? Nós temos a presença dessa musculatura lisa, que por meio de movimentos peristálticos conduzem, por exemplo, dos rins até a bexiga, a urina. Ou então, por exemplo, o sêmen, lá dos nossos testículos, os ductos deferentes, até o ósseo externo da uretra, lá na glande masculina, e o ósseo externo da uretra, lá no vestíbulo da vagina, no caso das mulheres. Então, nas vias genitourinárias, nós temos a presença, sim, de músculo liso. Tá? Outra coisa muito importante, uma das localizações mais importantes em relação ao músculo liso, é que ele está presente na túnica média da vasculatura, ou seja, na túnica média de nossas artérias e de nossas veias. Olha a importância disso, né? Vocês vão estudar durante a fisiologia cardiovascular, aliás, durante toda a faculdade da área de saúde, né? Uma coisa muito importante que são as constricções, né, das nossas artérias, né, dos nossos vasos e as dilatações. São as famosas vasoconstricções, vasodilatações. Isso é muito importante, por exemplo, para regular a pressão arterial, ou também em situações de processos inflamatórios, onde nós temos vasodilatação. Isso é muito importante, tanto de vista fisiológico, como também, em alguns casos, do ponto de vista patológico. Né? O importante a gente salientar, então, que o músculo liso ele está presente na túnica média dos nossos grandes vasos. E, dessa forma, ele pode se contrair, fazendo a constricção daquele vaso, por exemplo, aumentando a pressão dentro daquele vaso. Uma vez que a luz do vaso vai diminuir, o fluxo sanguíneo ali continua o mesmo, porém a luz do vaso diminui, mais água, aliás, mais fluido vai bater na parede, gerando uma pressão sobre aquela parede, aumentando, por exemplo, a pressão arterial sistêmica quando nós temos uma vasoconstricção
em várias regiões do nosso corpo, por exemplo. É importante salientar que, geralmente, né, nós temos os nossos vasos com uma túnica íntima, que é um endotélio, um epitélio pavimatoso simples. Aí nós temos uma túnica média que tem uma grande quantidade de músculo liso junto de algumas fibras elásticas, né, e depois uma túnica adventícia, que é um tecido conjuntivo de revestimento, sendo que o mais importante é a túnica média, que pode ser controlada fazendo essa vasoconstricção e vasodilatação. Uma coisa muito importante, então, que a gente tem dentro das funções da musculatura lisa. Então, ele está presente em várias regiões do nosso corpo, né, e ele é extremamente importante para diversas funções. E dentro do sistema cardiovascular, essas funções são muito mais importantes. Uma característica muito importante da musculatura lisa é que esse músculo liso, ele, independentemente de nosso controle ou de nossa vontade, ele irá se contrair ou irá se relaxar. Ele depende sim de estímulos nervosos, mas ele também depende de estímulos endócrinos. Então a gente diz que o músculo liso, para a contração, ele depende de estímulos neuroendócrinos, né? Por isso, alguns hormônios fazem a constricção ou a dilatação de alguns vasos, como, por exemplo, a norepinefrina, a epinefrina, a própria adrenalina, né, que vai fazer o quê? Vasoconstricção periférica, vasodilatação central, em casos de ativação simpática generalizada, no caso de luta, fuga, né? Então, é uma das formas de controle da musculatura lisa. E esse controle da musculatura lisa é inconsciente. A gente não imagina, vamos agora contrair a aorta, a porção descendente da aorta para aumentar a pressão arterial. Não, de forma alguma. Essa contração é involuntária, nós não vamos senti-la, nós não vamos saber que está ocorrendo, nós podemos até sentir os sinais disso, porém, nós não temos controle algum sobre isso, tá? A morfologia da célula muscular lisa, ela é diferente em relação às células musculares estriadas e esqueléticas, e eu vou comentar isso com vocês. E como eu já disse, a contractilidade não é dependente apenas de impulsos nervosos. Nesse caso, é uma importância ação de substâncias endócrinas, de hormônios, né? Por isso que nós dizemos que o controle da musculatura lisa é feito por um eixo neuroendócrino, né? Assim, por substâncias de origem neuronal, por impulsos nervosos, por potencial de ação e também por hormônios. A contração do músculo liso, de uma forma geral, ela é mais lenta e por isso consome muito menos energia e tem uma duração bem maior em relação à contração da musculatura estriada esquelética. Então aqui nós temos algumas diferenças morfológicas, fisiológicas, quanto ao tempo, quanto ao gasto de energia da célula muscular lisa em relação à célula muscular estriada esquelética. Bem, nesse próximo slide aqui, a gente pode perceber que a morfologia das fibras musculares lisas, elas variam de acordo com a sua função e a sua localidade no organismo. Por exemplo, a gente observa ali que numa arteríola, nós temos ali, estamos vendo então a túnica média, e essa túnica média toda pavimentada por essas fibras musculares lisas. E a gente percebe que elas têm um aspecto circular ao redor dessa arteríola, de forma a, quando essas fibras contraírem, fazer o quê? Uma diminuição da luz, né? Da luz dessa arteríola. É como se a gente tivesse um pedacinho de cano e a gente enrolasse um pano ao redor desse cano. É dessa forma que o nosso músculo liso ele vai se dispor ao longo dessa pequena arteríola. Nós temos aí agora o exemplo do músculo liso intestinal, onde a gente vê algumas fibras mais finas, longitudinais, fibras circulares. Vocês, quando estudarem a histologia do sistema digestório, vão perceber que em alguns órgãos nós temos 2, 3 camadas de músculo, tá? E aqui um outro exemplo no ducto testicular, onde essas células são tem um volume um pouco maior e por aí vai. Isso aqui é só importante para a gente mostrar para vocês que a morfologia dela difere de acordo com a localidade no corpo, diferentemente da musculatura estriada esquelética, que por mais que os músculos eles tenham ventres ou tenham aspectos diferenciados, a fibra muscular era basicamente a mesma e funcionava da mesma maneira. Aqui no músculo liso nós temos uma maior variedade. Bem, e aqui nós vamos agora dar uma olhada na morfologia, né, no estudo da forma dessas fibras musculares. Bem, primeiramente, ela é diferente. Por que ela é diferente? A gente observa que ela tem um aspecto fusiforme, é como se fosse um pequeno fuso, né?
Observem que ela tem esse aspecto fusiforme, tá? Deixa eu pegar aqui um ponteiro para a gente mostrar isso para vocês. Então ela tem esse aspecto fusiforme, né? Ou seja, esse aspecto alongado, como a gente pode observar aqui. Bem, primeira coisa, músculo liso não tem unidade sarcomérica. Músculo liso não tem sarcômero. Porém, músculo liso tem filamentos de actina, que são os filamentos finos, vamos relembrar, e filamentos de miosina, como a gente pode observar aqui, que são os nossos filamentos grossos. E em relação a isso não muda nada. Os filamentos finos de actina deslizam sobre os filamentos grossos de miosina. Porém, aqui nós não temos sarcômero, não temos linha Z, não temos banda A, não temos banda H, mas nós temos essas estruturas aqui que nós chamamos de corpos densos, que é essa pequena bolinha aqui, representando um corpo denso. E nesse corpo denso nós temos a ancoragem dos nossos filamentos finos, que são os filamentos de actina. Então os filamentos de actina se ancoram nesses corpos densos, né, de forma a se sustentar a partir desses corpos densos, se direcionando em relação às fibras de miosina para que haja aquela eixo, né, de contração, ou seja, para que os filamentos de actina eles consigam se relacionar com os filamentos de miosina. Então nós temos o filamento de miosina central e filamento de actina. Aqui nós temos uma imagem que mostra mais uma vez então essa estrutura fusiforme alongada da célula muscular lisa, e aqui um exemplo no estômago, né? Nós temos aqui um exemplo no estômago de como é a disposição dessas células musculares lisas umas sobre as outras. Então basicamente essa é a morfologia simples: corpos densos, filamento de miosina central, filamento grosso, e filamento de actina ao redor, ancorada nesses corpos densos, tá? Bem, agora é importante a gente dizer para vocês e mostrar para vocês que nós temos dois tipos básicos e duas classificações básicas em relação à musculatura lisa. Nós temos um músculo liso que a gente diz que é um músculo liso multiunitário, e nós temos um músculo liso que a gente diz que é um músculo liso unitário, né? Como que é essa questão? Então vamos começar pelo músculo liso multiunitário. O músculo liso multiunitário, a gente pode perceber que essas células elas estão sozinhas. Olha, não há nenhum tipo de contato, tá? Não há nenhum tipo de contato entre essas duas células, por exemplo. Não há nenhum tipo de contato entre essas duas células. Então nós temos ali várias células, uma perto da outra, como se fossem múltiplas unidades ou várias unidades em que não há nenhum tipo de contato entre elas. Não há nenhum tipo de junção comunicante entre o citoplasma dessas células. Por isso que nós vamos dizer aqui embaixo, por exemplo, que essas células não têm nenhum acoplamento elétrico, porque não há nenhuma junção que comunica essas células, ok? Como que esse músculo liso multiunitário funciona? Ora, os nossos neurônios, né, do sistema nervoso autônomo, né, que é o simpático e o parasimpático, vão formar fibras, várias fibras que vão se ramificando, formando o que a gente chama de varicosidades. E essas varicosidades carregam o quê? Neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados, vão agir na parede do músculo, né, na parede de cada uma dessas células, estimulando o nível e a concentração plasmática de cálcio. Com o aumento da concentração plasmática de cálcio, nós vamos ter a resposta muscular, ou seja, a contração do músculo liso. Nesse caso, como nós não temos um acoplamento elétrico, né, porque não possui essas junções comunicantes, a regulação neuronal conta muito, muito mais do que uma regulação hormonal, como a gente vê aqui. Porém, mesmo assim, os hormônios eles agem sobre essa musculatura. Então, isso seria mais ou menos a estrutura e o funcionamento do músculo liso multiunitário. Agora que vocês vão entender melhor, quando a gente falar um pouquinho sobre o músculo liso unitário. O músculo liso unitário ele é um músculo que tem junções comunicantes. Observem aqui uma junção comunicante, né? Aqui nós temos essa junção comunicante. Essa junção comunicante faz a ligação do citoplasma dessas células musculares lisas. Bem, então quando um neurotransmissor ele estimula essa célula aqui nessa região, a concentração intracelular de cálcio aumenta. E essa concentração intracelular de cálcio, né, pode ser propagada para outras células, né? Esse aumento da concentração de cálcio ela pode ser propagada para outra célula, ou seja, a difusão de cálcio para as demais células, e esse evento da contração da célula muscular lisa vai sendo propagado de uma célula para outra, de forma que esse músculo ele
contraia como um sincício, como um todo, em que todas essas células irão se contrair de uma só vez, ok? Então, devido à presença, né, desse acoplamento elétrico, ou seja, dessas junções comunicantes, essas células musculares, nessas células musculares vai haver a difusão de cálcio, e graças a essa difusão de cálcio, todas as células irão se contrair, tá? E devido a essa difusão de cálcio que vai existir nesse músculo liso unitário. Tá? Há uma grande diversidade de regiões onde tem músculo liso multiunitário, músculo liso unitário, multiunitário, por exemplo, em algumas regiões do trato gastrointestinal, né? Mas o mais importante é a gente saber que existe essa diferenciação entre esses dois tipos de músculos e qual é a diferença básica. Nesse caso aqui do nosso músculo liso unitário, um hormônio já dá conta de fazer esse controle, porque quando esse hormônio estimula a abertura de canais de cálcio e aumenta a concentração de cálcio, esse cálcio vai se difundindo para as demais células de forma a propagar essa contração. Então aí só os estímulos hormonais já são suficientes para propagar e promover essa contração muscular lisa, tá?